Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, nesse domingo 1º de março, já terceiro mês do ano, né? O ano já vai. 1º de março de 2026, olha o tema. O Evangelho que permanece. Pode os céus e a terra passar, não é assim que está na palavra? Pode os céus e a terra passar, pode tudo passar, pode o templo cair, que isso aqui não vai ser pedra sobre pedra, pode tudo, irmãos. Mas a palavra, ela permanece. Aleluia! O Evangelho que permanece. E hoje eu faço um convite para você que está nos assistindo, tanto no ao vivo, no Facebook, todos os domingos, 19 horas, quanto você que está pelo canal no YouTube, a inscrever-se no nosso canal no YouTube, @IMEL Rio Preto, ou só pesquisar lá, Metodista Livre Rio Preto, e a gente tem o nosso canal no YouTube, e você será muito bem-vindo. Estamos também nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, no X. É só você digitar @IMEL Rio Preto, e você nos segue lá nas principais redes sociais. E nós temos também, vai sair aqui do lado, um QR Code, para você também achar o nosso endereço. Eu já faço um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, todo domingo. Está aqui um QR Code que você joga teu celular na tela do teu computador, da TV, e abre o Google Mapa e você chega facinho aqui na localização da nossa igreja. Vamos lá? Tema, o Evangelho que permanece. Vivemos dias, irmãos, que atravessam a alma da gente. Nesta semana, a nossa nação, o Brasil, foi novamente assolado, né? Todo começo de ano é essa mesma história, né? Enchentes em diversos lugares, né? Casas são arrastadas, famílias perdem tudo, vidas são ceifadas, e especialmente a gente teve na região de Juiz de Fora, né? Eu até coloquei no grupo da igreja um aviso do Bispo Hildo. A Aliança Evangélica Nacional está fazendo uma campanha para doações, está lá no nosso grupo do WhatsApp. Está lá o Bispo Hildo, já semana passada mesmo, já se movimentou junto com a Aliança Evangélica, e estão recolhendo doações para levar para Juiz de Fora, na região, né, ali de Minas também. O choro ecoa entre as ruas cobertas por lama, lembrando-nos da fragilidade humana diante das forças da natureza. A água que para nós cristãos tantas vezes simboliza para nós o quê? A água é a vida, né? O Espírito torna-se neste momento um instrumento de dor. Eu vi uma das matérias de uma mãe que abraçou o filho, ela salvou o filho, você viu isso? A mãe faleceu, mas a criança sobreviveu, você viu isso, né? Gente, eu chorei na hora que eu vi aquilo. Eu falei, não tem amor maior do que o de uma mãe ou de um pai, né? No meio ali da lama, a mãe conseguiu salvar a criança, mas ela perdeu a vida dela. Paralelamente, nosso noticiário internacional ontem, né, com uma notícia louca de uma escalada de conflitos no Oriente Médio e desse ataque, mais uma vez, né, que eu sempre falo, né, infelizmente, os líderes das nações estão cada vez mais enlouquecidos, né? E um ataque entre Estados Unidos e Israel contra o Irã culminou, inclusive, na morte do líder político religioso, reacendendo as tensões geopolíticas, né, do mundo inteiro, que reverberam no mundo todo. E quando nações se levantam umas contra as outras, a sensação de insegurança, ela se intensifica, a gente fica com medo. Você pode pensar, está lá longe, né, gente? Nós não sabemos o que é a loucura que está na cabeça desses líderes, né? A gente não sabe. O mundo parece mais uma vez tremer. Vimos aí sobre as águas que inundaram, e agora com esta guerra, com interesses, muitas vezes, interesses que não acrescentam a nada, né? A não ser poder para eles mesmos, né? E é interessante, né? Quem aperta o botão, quem dá o comando da guerra, né? Quem dá o ok, nunca é ele que está lá na batalha, né? É sempre o filho de alguém, a filha de alguém, né? Que está lá sofrendo, batalhando. Entre desastres naturais, conflitos armados, a pergunta que ecoou nessa semana no meu coração, né? Onde está Deus? Quando eu vi a matéria dessa mãe, eu não lembro o nome dela agora, se alguém tiver o nome dela, a gente faz até uma homenagem, porque essa mulher realmente foi uma heroína, né? Fiquei pensando, Deus, onde o Senhor estava nesse momento que não podia ter salvo essa mãe? Que não podia ter dado um jeito para essa, e não só essa mãe, mas todas as pessoas, né,
que morreram nessa tragédia, né? Não só lá na região de Minas, mas também no Rio de Janeiro, inundações, Paraty, toda aquela região lá, está tudo litoral, todo alagado, né? Como a gente pode manter a fé num momento desse, né? Foram perguntas que eu fui fazendo para Deus. Como que a gente pode descansar em meio a esses eventos não só catastróficos, que fogem ao nosso poder, né? São eventos que a gente não controla, não é? Forças da natureza não tem, o ser humano ele pode tentar, mas ele não controla as forças da natureza. E eventos como esse de uma guerra que nós, simples mortais, nós não conseguimos. E nesse cenário que durante a semana o Senhor falou ao meu coração, e terminando hoje essa mensagem, desse Evangelho de Jesus, que, veja bem, o Evangelho de Jesus, irmãos, ele é muito diferente, muitas vezes, do Evangelho que é anunciado, às vezes, nas igrejas, né? O Evangelho de Jesus, ele não é um Evangelho triunfalista. É triste isso, o Evangelho de Jesus, e quando a gente, às vezes, liga a TV, a gente vê uma mensagem, a gente vê, né? Os pastores gostam de um Evangelho triunfalista, né? De que se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores e tal, né? E é bonito, isso eu também gosto. Mas, irmãos, o Evangelho de Jesus não é triunfalista. O Evangelho de Jesus é: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. O Evangelho é de cruz, né? O Evangelho de Jesus não é um evangelho nacionalista ou político. Não, não é nacionalista. E a gente vê muito pastor defendendo Israel, achando que Jesus era nacionalista. Não, senhor. Jesus, em momento algum, ele agiu de maneira nacionalista, defendendo unicamente a nação de Israel. Pelo contrário, no Evangelho de Jesus é que dá abertura para todos os povos que não foram alcançados ainda, inclusive nós aqui hoje. Se não fosse por Jesus, se não fosse pelo apóstolo Paulo, se não fosse Pedro e aquele momento com Cornélio, a família de Cornélio, talvez esse evangelho não teria chegado até nós, irmãos, aos gentios. Então esse negócio de ficar com coisa de Israel dentro da igreja, irmãos, chega disso, irmãos. O evangelho não é nada disso. Tudo bem, bonito quem gosta de fazer, quem faz, mas não precisa não. Jesus não mandou a gente fazer isso. O evangelho verdadeiro de Jesus não é político, da mesma forma, não é nacionalista, não tem discurso ideológico. Hoje estão querendo colocar ideologia dentro da igreja, do evangelho. Não, Jesus não foi ideológico de forma alguma. Que a única coisa que Jesus anunciou, vamos ver, eu ensino bem vocês, hein? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Esse é o evangelho de Jesus. Não tem ideologia disso, ideologia daquilo, esse daqui de lado, aquele do... Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. O evangelho de Jesus é o evangelho ao contrário, ele é o evangelho que ele é eterno, que proclama para nós, primeira coisa, que é a coisa mais maravilhosa e linda no evangelho de Jesus, consolo. Bem-aventurado são os que choram, pois deles é o reino de Deus. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. O Evangelho de Jesus proclama soberania, não sobre apenas uma nação, mas soberania sobre todas as nações. Ele será rei, ele é o rei dos reis e ele será o rei de todas as... Não é de uma nação apenas Israel, não é apenas de uma nação que é o Brasil, não. Paulo disse para nós: toda língua confessará o nome do Senhor. Aleluia! E o evangelho que proclama para nós esperança. Que eu acho que é isso que faz eu vir todo domingo para o culto. A esperança de tudo aquilo que ele prometeu para nós, a esperança de que nós podemos fazer uma família melhor, uma cidade melhor, uma nação melhor e um mundo melhor, assim sucessivamente. Essa é a esperança. Vamos lá então, eu sempre divido a mensagem em 3 pontos, né? É um costume que eu tenho, que eu acho que 3 pontos fica mais fácil. Isso aqui foi só um introito, não é a mensagem ainda.
Isso é apenas a introdução, é apenas um epílogo, é só para a gente, né, se situar na palavra, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero falar nessa noite. Deus é refúgio em meio ao caos. Fala para quem está do lado, Deus é o teu refúgio. Ele é o nosso refúgio, a minha fortaleza, não é isso que diz? Vamos lá para Salmos 46. Salmos 46, verso 1. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que é a tradução que nós adotamos para o culto dominical, para ficar mais fácil o entendimento. Se tiver um pouquinho diferente na tua Bíblia, não fica triste, são traduções diferentes, mas não significa que perderam o contexto, pelo contrário, são visões diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Aqui, irmãos, o Salmo 46, é interessante que ele integra justamente os saltérios do filho de Corá. Os filhos de Corá, eles eram os levitas, justamente encarregados do ministério musical no templo. E está lá em 1 Crônicas, né? Tem no livro de Crônicas, falando muito bem sobre os levitas. E este salmo, provavelmente, ele foi justamente composto num contexto onde Jerusalém estava sofrendo uma ameaça militar. Olha que interessante. Alguns estudiosos, alguns teólogos acreditam que este salmo tenha sido escrito durante o período do reinado do rei Ezequias, que foi mais ou menos século III antes de Cristo, 8º antes de Cristo. Então, mais ou menos 800 anos, né, entre esse período aí. Israel, nesse momento desse salmo, Israel estava sitiada, olha como que estava Israel. Estava sitiada, cercada a cidade. Politicamente, era um momento de terror coletivo. O povo experimentava alguma coisa do que nós podemos ver hoje, né? Não está assim hoje lá no Oriente Médio. Eu fico imaginando lá, o pessoal do Irã, até mesmo a própria Israel, que sofreu ataques, né, de retaliação. Aí começa agora Afeganistão atacar não sei quem, aí começa não sei o que atacar não sei quem. Quer dizer, o Oriente Médio é uma bomba relógio. É porque um atacou aqui, o outro ataca lá, o outro não sei o que. É aquilo, irmãos. Será que não é muito semelhante ao que Jerusalém, nesse momento do rei Ezequias, estava passando? Quando então Davi faz esse salmo, né? Diz que esse salmo é no período de Ezequias, não fica triste não. Mas, e aí então os filhos de Corá entoavam essa canção, cantavam esse salmo, entoando, dizendo a Deus: Ele é o nosso refúgio, a nossa força, o nosso socorro, que não nos falta no tempo da nossa aflição. É um salmo, irmãos, para a gente refletir, né? Como que é importante esse Deus que nos dá proteção. Como é importante esse Deus que nos dá... interessante, John Wesley, que é um teólogo, né, um dos fundadores do movimento metodista, Wesley, ele nos ensina uma coisa interessante aqui no Salmo 46, olha que legal. Wesley, ele enfatiza que a confiança ativa na providência divina, em meio às convulsões políticas da história, ele associa justamente o contexto da segurança espiritual do crente, mesmo quando as estruturas sociais colapsam, elas ficam colapsadas, elas debulham, caem ao chão. Aí Wesley está explicando que a confiança, agora eu vou traduzir tudo isso que eu falei, a confiança do cristão não está nas estruturas políticas, não está na estrutura do seu exército, não está na estrutura da sua segurança, a proteção do cristão não está naquilo que os olhos dele veem, mas a proteção do cristão está no seu Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, aquele que o Salmo 127 nos ensina, que você pode o quê? Você pode dormir a noite toda que Deus vai te abençoar, ou você pode ficar acordado a noite toda que não vai adiantar vigiar a cidade. O sentinela em vão ele é protetor se o Senhor não estiver na cidade. Olha que interessante, você pode acordar cedo, levantar, trabalhar, não vai adiantar nada se o Senhor não estiver contigo. Então, para o Wesley, olha que interessante, a confiança nesse salmo, ela não é uma confiança passiva, pelo contrário, mas é uma confiança numa graça que sustenta a fé do crente. É assim, desse salmo, que nós sustentamos a nossa fé, irmãos. Por isso que as pessoas não entendem, nossa, mas você está passando tudo isso, mas você continua firme. Você está sofrendo tudo isso, mas você continua firme.
Poxa, você está passando por todo esse maremoto, mas você demonstra que está tão firme. Sabe o que é, irmãos? É essa segurança que nós temos no Senhor. Aqui no hebraico a palavra marassa. Que significa refúgio. Marassa. É uma palavra hebraica que traduzindo significa abrigo, proteção, lugar seguro. Eu ia até pegar aquela música da Aline Barro, Lugar Seguro. Mas a gente cantou faz pouco tempo, né? Eu falei, vou pegar outro dia. Só que esse marraça, ele não é apenas uma metáfora emocional. Não. Ele indica uma fortaleza concreta na vida do crente. Deus não é apenas uma ideia reconfortante, mas Deus é o abrigo real para as nossas vidas, irmãos. Refúgio. E a palavra socorro, que a gente acabou de ler, no hebraico, Ezra. 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 Acho que é assim. Não sei muito pronunciar hebraico, mas acho que é isso aí. Olha que bonito que significa socorro. Significa auxílio, alívio, intervenção eficaz. Ezra. Esse texto ele afirma que o socorro que não nos falta, que o socorro que é encontrado abundantemente, constantemente presente na vida do cristão. Aqui, irmãos, o salmista, eu até grifei esse negócio que eu achei nos teólogos aqui, eu achei tão legal. O salmista não nega a existência do caos. Presta atenção, agora é a hora da reflexão. Porque tem gente também que fica negando a realidade. Não dá para negar a realidade. Para de negar a tua realidade. Para de viver no mundo da fantasia. Não dá para viver no mundo da fantasia. Salmista aqui, ele não nega aquilo que está diante dos olhos dele. Mas, ao contrário, se você depois continuar lendo o Salmos 46, você vai entender que ele continua falando, inclusive, que os montes se abalam, as águas vão rugindo, e ele vai reconhecendo o desastre. Pô, os montes estão caindo, a coisa está acontecendo, o negócio está vindo. Mas ele nos ensina, irmãos, olha que coisa linda que eu achei isso no texto. Anota depois na tua Bíblia, isso é bonito, hein? A fé verdadeiramente bíblica nunca é alienação da realidade. Tem muito crente que fica vivendo alienado da realidade. Ele não quer olhar a realidade. Ele não quer ver os fatos. Ele não quer ver aquilo que está diante dele. A pessoa fica fingindo que aquilo não existe. Irmãos, o problema existe e ele está diante de nós. E a única alternativa que nós temos é enfrentá-lo em nome do Senhor Jesus. As enchentes que a gente viu há pouco nessa semana revelam a vulnerabilidade humana diante da própria criação, né? Da natureza. Os conflitos internacionais revelam para nós a vulnerabilidade humana, porque nós somos incapazes, né, de fazer qualquer coisa diante de tudo isso. Vemos nesse conflito a ambição do ser humano, né, a ambição dos líderes poderosos. Acima das águas e acima das nações, meus irmãos, pode ficar tranquilo. A gente não pode fazer nada. Mas Deus permanece soberano. Aleluia! Eu e você não conseguimos controlar a força das águas. Não conseguimos controlar o ímpeto da fúria dos líderes, das nações. Mas o Evangelho, ele não promete para nós a ausência de tragédias. Presta atenção nisso, irmãos. O Evangelho nunca prometeu para nós a ausência de tragédias. Se a gente olhar a Bíblia, a gente vai ver um monte de tragédia acontecendo. Mas o Evangelho promete para nós que mesmo em meio a essas tragédias, temos a presença divina, a presença do Senhor entre nós. Resta a gente olhar de frente, irmãos. Resta a gente confrontar e a gente prosseguir. Não adianta a gente alucinar.
Não adianta a gente alucinar. Nós precisamos olhar em direção à situação, aos nossos problemas. E com a fé em Cristo, Ele vai nos ajudar. Primeiro ponto que nós falamos então. Pega o código. Deus é o nosso refúgio, irmãos. Muitas vezes estamos desesperados e a gente esquece que temos um lugar em Deus de proteção. Segundo ponto, já estou quase terminando. Cristo reina sobre as nações. Fala para quem está do lado. Cristo está acima das nações. Salmo 47, vamos um pouquinho para frente? Salmos 47, verso 8. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Esse é o Salmo. Vocês acharam aí? 47:8. É dessa música. Salmo 47:8. Olha que bonito na Nova Tradução. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado no santo trono, no seu santo trono. Irmãos, a gente está preocupado em o que está acontecendo com o Trump, com isso, com aquilo, com aquilo e outro. Irmãos, fiquem em paz. Na hora que Deus quiser pôr a mão, Deus leva quem Ele quiser. Deus faz o que Ele quiser. Ai, pastor, mas como que Deus pode permitir tudo isso? Irmãos, eu já disse, Deus Ele não vai interferir naquilo que o homem tem que fazer. Naquilo que o homem está fazendo, Ele não vai interferir. São as escolhas, irmãos. As pessoas escolheram. Agora as pessoas aguentem as consequências. Sabe? Às vezes a gente fica perguntando, mas Deus, como que Deus pode permitir isso? Como que Deus vai permitir? Deus Ele tem os limites, que não é que Deus é limitado, mas a própria palavra dele nos deu livre arbítrio, irmãos. Então tem coisas que vamos escolher porque são as escolhas. Esse Salmo 47 também é um salmo dedicado aos filhos de Corá. Então também é os levitas, né? Uma canção. E olha que interessante, esse salmo ele fala da universalidade de Deus. Diferentemente de muitos salmos que são nacionalistas, ou seja, tem salmo sim que fala que Deus é o Deus de Israel e tal, não sei o quê. Esse é um salmo nacionalista, declarando que Deus não apenas governa a nação de Israel, mas que Deus governa todas as nações. Os teólogos acreditam que esse salmo, diferentemente, ele deve ser num momento aonde o salmista, que o autor dele, estava passando por um momento de alegria, de celebração litúrgica. Então não é porque ele é continuidade do outro salmo, que é o mesmo período, não, calma. O salmo, lembra, Salmos é um compêndio de vários escritos. Ele não tem uma cadeia assim, ó, de sequência, igual a gente pensa, né? É que a gente acha que está na sequência dos capítulos e versículos, né? É uma sequência de fatos. Não, não é. Esse salmo ele é de outro período. E os teólogos acreditam que esse salmo, ele justamente era num contexto de celebração, de alegria, e ele proclama algo revolucionário para o mundo antigo. Porque até então, na visão dos judeus, o Deus deles de Israel era apenas o Deus daquela nação. Até então essa visão nacionalista era muito forte para os hebreus. Os hebreus viam esse Deus dele como o Deus da nação deles. Era difícil os hebreus trazer essa visão de um Deus onde o seu poder é infinito sobre todas as nações. Então é um salmo que inaugura, né, essa visão do evangelho do próprio Cristo, de um Deus que está acima, assentado sobre todos os tronos. E é interessante que o verbo é malak, que significa reinar no hebraico, esse verbo significa governar com autoridade legítima. Deus ele não apenas influencia, mas Deus ele governa. Aí você fala, mas Júlio, o que está acontecendo então tudo isso? É Deus que mandou? Não. Eu sempre falo, irmãos, Deus jamais vai mandar o mal para nós, irmãos.
Que pai? Eu não consigo conceber a visão de um pai que deseja o mal para os filhos. Eu não consigo conceber essa visão. Eu vejo um Deus que é pai. Jesus nos apresentou Deus totalmente diferente do Deus que é apresentado no Antigo Testamento. Se você lê com os olhos do Antigo Testamento, sim, era um Deus de guerra, era um Deus que matava, era um Deus que mandava matar. Era ou não era? Eu estou errado ou estou certo? Opa, eu li o Antigo Testamento, estudei. E vocês também o leram. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente até começa a ler e fala assim, nossa, Deus aqui, ele está bravo, hein? O negócio aqui foi feio. É? Subisse no altar para ver se não estava santo, não. Já caía morto. Rapaz, não ia ter um pastor hoje nas igrejas, hein? Não ia ter. Não ia ter um pastor nas igrejas, não ia ter uma pessoa cantando no altar. Não ia ter levita, não ia ter bateria, não ia ter guitarra, teclado, baixo, microfone. Não ia ter ninguém para subir aqui, não. Se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus, meus queridos. Porque no tempo do Antigo Testamento, ou você estava 0 quilômetro, meu filho, ou você não assume o compromisso, não. Tem várias e várias passagens, não tem? Opa, tentaram fazer um negócio, puf, caiu morto. Tentou fazer um negócio, puf. E aí, irmãozinho, será que a gente já está aprovado ou não? Hã? Irmãos, não ia ter pastor, não ia ter sacerdote, porque o negócio na antiga lei era difícil. Então era um Deus realmente, um Deus que a mão pesava. Só que Jesus, quando ele anunciou o evangelho, é justamente essa mudança de concepção. Jesus, ele anuncia o evangelho de um Deus que não é mais um Deus da guerra, não é mais um Deus da destruição, não é mais um Deus aquele que é o criador de todas as coisas e que também destrói todas as coisas. Não. É um Deus que é pai de amor. Gente, quando nós começamos a ver o evangelho, Jesus veio quebrar tanto paradigma. E isso que eu falo, o problema é que muitas vezes nós, cristãos, ainda estamos com esse olhar do Antigo Testamento. Não estou dizendo que você não possa ler, claro, o Antigo Testamento é uma bênção, Jesus mandou a gente seguir também. Mas, gente, quando Jesus vem inaugurar o evangelho, a concepção religiosa do que é Deus, do que é divindade, foi totalmente diferente. Irmãos, é só nós pegarmos a passagem do filho pródigo. É ou não é linda? Eu acho, no meu ponto de vista, a parábola mais bonita que Jesus pregou. Porque eu me vejo nela todos os dias. Na parábola do filho pródigo. E sabe, a coisa mais maravilhosa que Jesus nos ensinou, que aquele pai estava com o coração tão aflito de receber o filho de volta. Está entendendo como o evangelho de Jesus é diferente? Não dá para a gente associar o Antigo Testamento. Vai me desculpar os pastores que fazem isso, as igrejas que fazem isso, mas, gente, o Antigo Testamento é uma bênção. Tem muito que aprendermos nele. Mas o evangelho que Jesus nos ensinou é um evangelho de muito amor, de muito perdão. Você já parou para pensar nisso? Ou será que a gente procura só um evangelho de acusação? Só um evangelho de... Não. Olha que interessante, quando nós vemos esses conflitos entre as nações, a gente tem que lembrar, meus irmãos, que nenhuma decisão geopolítica escapa sequer das vistas dos olhos de Deus. Você pode ter certeza, os mísseis voaram lá, né? Tem até os vídeos, a gente assiste aquilo, é terrível, né? Você vê eles passando no campo, eles andam milhares de quilômetros para alcançar o alvo deles, não é? Você pode ter certeza que os olhares de Deus já estavam sobre aqueles mísseis antes de qualquer satélite, de qualquer radar, de qualquer coisa que há na segurança dessa terra. Nada escapa da soberania de Deus. Não significa que Deus esteja aprovando isso. Por favor. Então Deus está mandando essa destruição lá. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que nada consegue surpreender Deus. Você já parou para pensar que Deus é o único ser no mundo, no universo, no que tudo existe,
que não pode ser surpreendido? Porque quando no teu coração você fala assim, eu vou voltar para o Pai, ele já sabia. Olha que interessante. Quando você fala assim no seu coração, nossa, eu estou arrependido, eu não vou mais fazer isso, ele já sabia. Mas por que ele deixou eu chegar até lá? Para você poder encontrar você mesmo. Para você poder encontrar você mesma. Olha que profundo, gente. Nós podíamos ficar falando isso aqui até semana que vem. Como o evangelho é profundo. A gente tem que entender esse negócio de soberania de Deus. É difícil isso, né? Sabe por que é difícil? Porque a nossa mente humana ela é finita. A gente tem uma limitação de cognição, irmãos. Por mais instruídos que nós sejamos, por mais estudados que possamos ser, graduados, pós-graduados e tudo mais, mestrados, pós-doutorados e tudo mais. Mas, irmãos, ainda assim, a mente humana, ela tem a sua limitação cognitiva. Ela não vai conseguir alcançar aquilo que Deus está pensando, sabe? Aquilo que Deus... Não vai. Para nós cristãos, essa soberania se manifesta plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento declara que Cristo foi exaltado acima de todo principado e potestade. Está lá no livro de Efésios, capítulo 1. O apóstolo São Paulo nos ensina. Cristo foi exaltado acima de todo principado e potestade. O evangelho verdadeiro não está atrelado a nenhum governo terreno. Enquanto os líderes morrem, enquanto impérios se alteram, uns impérios caem, outros impérios se levantam, Cristo permanece para sempre. Aleluia! Vamos lá, último ponto para encerrar. Senão não acaba hoje. Por último, mas não menos importante, né? Terceiro ponto. A esperança da volta desse Jesus. A esperança escatológica, né? O que é escatologia? É o estudo da volta de Cristo, né? Da sua parousia, que é a segunda volta de Cristo. A esperança escatológica que sustenta o coração. Fala aí para quem está do lado. É a esperança que nos dá força. A esperança, irmãos. Vamos viajar lá para Apocalipse. Esse livro é muito maravilhoso, irmãos. Ele é difícil, né? Todo mundo fala, é um livro difícil. Ele é, irmãos. Apocalipse é um livro que tem simbolismos, figuras, imagens, mas é um livro que eu acho tão lindo. Inclusive, meu trabalho de fim de faculdade, né, de TCC, foi justamente o livro de Apocalipse, né? E, irmãos, Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Vai achando aí. Apocalipse, irmãos, no meu ponto de vista pessoal, né? Agora não é nem pastoral, é pessoal. Ele é um livro eternamente cíclico. O que isso significa? Porque a minha visão ela é meio realista, né? Eu vejo o Apocalipse como um livro que nunca vai ter fim, a não ser quando Cristo vier ao fim mesmo. Aí não vai ter mais fim. Mas eu quero dizer que ele é um livro que está sempre, enquanto Jesus não volta, ele é um livro que está sempre cíclico, ou seja, a todo instante na Terra, tem um momento em que os poderes do mal tentam se levantar. E aí vem o bem e tenta destruí-los. E aí, de repente, os poderes do mal na Terra tentam se levantar de novo. E aí vem o bem e tenta destruí-los. E aí vem de novo o poder do mal, tenta se levantar na Terra. Isso é o Apocalipse. Quando você estuda ele profundamente, você consegue compreender a dimensão, a grandeza que é esse livro de João. Esse livro que foi escrito, né, alguns teólogos acreditam que João escreveu no ano 95 depois de Cristo, enquanto ele estava lá preso na ilha de Patmos. E é interessante que João está falando justamente no momento de uma perseguição. O povo hebreu, o povo judeu, a sua nação, estava sendo perseguida por um império militar, por uma força militar. Havia por isso que eu falo, o livro ele é cíclico. A todo tempo e todas as épocas a gente vai conseguir encontrar figuras. Então no tempo de João, qual que era o poder militar maligno que estava oprimindo os povos? O Império Romano. Se você pegar mais para frente, depois as nações, você vai vendo novos impérios se levantando e se tornando algo ruim para os povos.
E assim, por isso que eu digo, é cíclico. A gente estuda a história junto com o livro de Apocalipse, e a gente vai vendo que é uma luta entre o bem e o mal, a todo momento. Aqui, capítulo 21, verso 4. Acharam aí? Olha que lindo é esse versículo de João para nós, irmãos. Isso, palavras maravilhosas que o livro traz como se de Jesus fossem. Olha lá. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Esse versículo é lindo, irmãos. Não há ferrolhos, é aqui, ó, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. É isso, irmãos. É o que João está dizendo para nós aqui. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter dor, não vai ter doença. Num contexto de uma opressão política, de ameaça constante, a gente não tem noção que foi viver num período um pouco antes de João, mas do imperador Nero, que inclusive foi Nero, um dos piores imperadores. Foi no período de Nero que mais, praticamente eu posso dizer que os apóstolos sofreram tremendamente. Tiago, se eu não me engano, foi morto no período de Nero, acho que André também, acho que Pedro também, acho que foi tudo Nero, esse pessoal aí. Nero matou muitos e muitos cristãos. Por isso que eu digo, irmãos, o evangelho não é triunfalista. Me desculpe os pastores coach que estão por aí hoje vendendo esse evangelho de vitória, né? Não, irmãos. Muitas vezes o evangelho é sofrimento. Mas mesmo no meio do sofrimento, Ele continua conosco. Aleluia. É isso que as pessoas não conseguem entender no mundo lá fora. Que esse Jesus está conosco. É muito bem quando eu olho para Misael, Azarel lá, né, na fornalha ardente do livro de Reis, lembra? Quando a gente olha para a história daqueles jovens, eram 3 jovens que foram jogados na fornalha no período de Daniel, lembra? Mas quando olham para dentro da fornalha, eles não estavam só. É isso que é o evangelho, irmãos. Nós podemos ser jogados, ainda que dentro da fornalha, mas Cristo não deixará de estar ao nosso lado. Aleluia. A expressão enxugará dos nossos olhos, né? Enxugará. Olha lá, no grego, exaleipo, significa apagar completamente, remover completamente. Ou seja, não é apenas aquele consolo temporário, não é apenas algo passageiro, não. Vai erradicar definitivamente toda a dor do cristão. Todo o nosso sofrimento. No grego a palavra lágrima é dakrion, lágrimas, que simboliza justamente o sofrimento nosso existencial. Hoje aqui nós choramos, mas lá, onde nós hemos de nos encontrar um dia, onde nós hemos de encontrar aqueles que já se foram, lá não haverá mais dakrion, lágrimas. E temos o último teólogo, para acabar, para a gente encerrar. Hoje eu passei um pouquinho do horário. O Adam Clarke, que é um teólogo também metodista, é um teólogo britânico, nasceu na Irlanda, e foi um grande estudioso metodista. E o Adam Clarke, ele enfatiza justamente que essas promessas de enxugar as lágrimas aponta justamente para a consumação escatológica literal do reino de Deus. Não é apenas algo simbólico. Para o Adam Clarke, esse versículo não é apenas uma figura de linguagem, sabe? É algo poético, algo assim que João escreveu. Não, para Adam Clarke, para esse teólogo, ele acredita que é realmente a real remoção da morte, do sofrimento. Não vamos mais sofrer, não vamos mais morrer, não vamos mais padecer.
Mas quando estivermos no céu do nosso Senhor, o que o livro de João diz para nós? Nós vamos ganhar um novo corpo, novas vestes, novo nome. Claro que entende que isso é de forma concreta, essa ressurreição e essa restauração cósmica. Você vê, os teólogos do tempo do século XVIII e XIX, eles eram retados mesmo, né? Eles tinham uma visão da Bíblia, gente, que era muito profunda. Ele interpreta justamente esse verbo, que é o verbo exalifo. Ele olha para esse verbo, que é o eliminar, apagar, enxugar, como uma ação definitiva de Deus. Deus definitivamente não vai deixar mais nós chorarmos, nós sofrermos, nós padecermos. Irmãos, entenda uma coisa, Apocalipse ele não é escapismo. O que é isso, Júlio? Não é um livro para você ficar pensando que nós vamos escapar. Não, mas é uma esperança real, fundamentada na verdadeira vitória de Cristo. Essa é a maior promessa que nós temos, irmãos. É de termos a vida eterna. De que nada vai impedir, irmãos. Talvez você que nesse sofrimento todo perdeu os seus entes queridos, né? Saiba que você vai reencontrá-los na eternidade. Essa é a nossa maior esperança, irmãos. Que ainda que no meio desse sofrimento, no meio dessa dor que passamos hoje e agora, nesse momento, essas lágrimas Ele vai enxugar dos nossos olhos. E nós vamos poder reencontrar aquelas pessoas que nós amávamos tanto. O mundo que anda assustado por guerras, podemos dizer que a palavra de Deus afirma que toda violência um dia cessará. Esses governos, líderes inescrupulosos, vão cair um dia, irmãos. Tudo vai acabar. Não esqueça que o verdadeiro evangelho não é político, não é nacionalista, não é só uma nação, não. Ele é universal, esse evangelho é de todas as nações. Esse evangelho verdadeiro, ele não é ideológico, mas esse evangelho verdadeiro é o Cristo crucificado, Rei soberano, acima de todos. Evangelho que permanece. Obrigado você que assistiu até agora, a mensagem foi profunda, né? Até eu estou aqui agora pensando nela. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Já deixo aqui um convite para você vir nos fazer uma visita, tá? O QR Code mais uma vez do nosso link do GPS para você ativar no seu celular, chegar até aqui, Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. Todos os domingos, 19 horas, horário oficial de Brasília. Você é o nosso convidado e convidada especial. Venha nos fazer uma visita e será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.